Boa noite a todos. Boa noite a todos que também estão aqui na casa. Já aproveitando para comunicar a todos vocês que estão nos assistindo que nós já temos as inscrições das pessoas que gostariam de assistir a palestra na casa. Nós temos um número limitado e normalmente lá no Facebook é colocado o link para que você faça a inscrição. Nós temos também às terças-feiras, às 20 horas, o estudo livre, que é para que você possa se inteirar sobre os conhecimentos que a doutrina traz para todos nós, para entendermos um pouquinho mais a respeito da codificação, para que nós possamos ir fazendo a nossa reforma interior e tornando a nossa vida cada vez melhor. Nós temos também os nossos canais, o Facebook, temos o Instagram e temos também no YouTube, ao qual nós pedimos para quem assistir no YouTube, faça lá a sua inscrição, clica lá no sininho, para que nós possamos atingir 1000 inscritos, para que melhore a nossa apresentação através da internet. Hoje nós vamos ter a palestra que vai ser desenvolvida pela nossa companheira Viviane, e ela vai falar sobre a oração de São Francisco, um tema muito importante para todos nós, porque traz alguns conceitos e alguns caminhos que podem ser praticados por todos nós. Assim nós vamos fazendo a nossa união de pensamento, nos ligando com a espiritualidade que está presente ao nosso lado, os nossos mentores individuais, os mentores desta casa e os mentores desta palestra, para que eles possam nos auxiliar na noite de hoje, pedindo a esses irmãos queridos que leve a nossa vibração até Jesus, que é nosso irmão, até Deus, que é nosso Pai, a quem nós pedimos toda a proteção possível para a noite de hoje. Pedimos a eles também que abra a nossa consciência, que abra o nosso coração, que abra a nossa alma, para que nós possamos estar bastante receptivos para os ensinamentos que nós vamos colher na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos os presentes, boa noite a quem está em casa. Obrigada por novamente estarmos juntos para mais uma noite refletirmos sobre os ensinamentos do Cristo. E eu trouxe para tema de hoje a prece de Francisco de Assis, que muitos de nós conhecemos, já ouvimos, tem a versão cantada, que é belíssima. Então a gente vai refletir um pouco, porque a proposta da doutrina espírita é reflexiva. Ela nos leva a pensar, a repensar, a refletir. Porque somente assim nós conseguimos, de fato, ter contato com o que o Cristo nos deixou. Porque senão a gente corre o risco de ficar no piloto automático, né? A vida encarnada nos chama o tempo todo para a vida encarnada, para os nossos sentidos. Mas trabalhar com o espírito imortal que somos, e precisamos ter essa consciência sempre, é sempre bom lembrar que somos espíritos imortais, temporariamente encarnados, passando por um planeta que é de provas e expiações. Interessante levantar isso sempre, né? Porque daí a gente consegue contextualizar, nós conseguimos nos situar diante das leis divinas, entendendo quem somos e o lugar que ocupamos nesse tempo e espaço relativo. Então, para a gente começar, eu vou falar a prece como ela é exatamente, como é a oração de Francisco de Assis. E aí depois a gente vai refletir sobre as partes dela, com um ponto bem interessante que eu trouxe para a nossa noite de reflexão. Tudo bem? Então vamos lá. A prece começa assim: Ó Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Belíssimo texto, muito bem construído. Mas agora a gente vai pensar o seguinte. A primeira vez que eu tive contato particularmente com a prece, com a oração de Francisco de Assis, eu me imaginava como protagonista dessa prece. Porque é assim que ele coloca, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então a gente se coloca como protagonista. Francisco de Assis nos coloca na posição como roteiro. Ele nos diz como fazer. Isso é importante. Com o tempo, o que eu percebi, fui refletindo e conversando com outras pessoas e que chama a atenção é que é o seguinte: tem uma lei básica na evolução espiritual para todos nós. Cada um oferece aquilo que tem, não é verdade? Se a gente pensar nos espíritos, no Cristo, no perfeito, naquele que pisou esse planeta sendo o único que era a perfeição, ele tinha muito a nos ensinar e oferecer porque ele é grande. Quando nós pensamos em outros espíritos, como o próprio Paulo de Tarso, Joana d'Arc, o próprio Francisco de Assis, são espíritos de ordem elevada, que viveram muito, que aprenderam muito, então eles oferecem porque eles têm de si mesmos para oferecer. Por isso eles são tão grandes. E nos tempos mais próximos a nós temos personalidades grandiosas também, que ofereceram muito, que levaram paz, que levaram amor onde foram, que ensinaram o perdão. Se a gente pensar no nosso Chico, o nosso querido Chico Xavier, quanta simplicidade. Como, fazendo-se pequeno, ele foi tão grande. Porque aquilo era conquista espiritual, era dele, ele já tinha. Então ele tinha o que oferecer. E para a gente fazer um link agora, para a gente pensar nessa construção desse pensamento, que a prece de Francisco de Assis nos convida, eu vou fazer um pulinho para uma outra situação. No terceiro capítulo do livro Boa Nova, o livro abre mostrando Jesus menino, ainda com João Batista. E aí depois, no outro capítulo, o terceiro capítulo chama Primeiras Pregações. Jesus está no templo. E ele, como um peregrino sentado ali, passa um sacerdote por ele e diz o seguinte: o que fazes aqui? O que pretendes aqui? O sacerdote do templo, chamava Hanan. E Jesus diz uma frase maravilhosa. E eu vou usar essa frase de Jesus, essa colocação dele, que é fantástica, para construir a ideia da nossa palestra hoje. Jesus diz o seguinte: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E aí o sacerdote pergunta: reino de Deus? E que pensas tu que venha a ser isso? Pergunta Jesus. E olha a resposta do mestre: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Essa é a resposta de Jesus. Que reino era aquele a que ele se referia? Que reino de Deus? É a obra divina no coração dos homens. E aí a gente começa a partida para a nossa reflexão na prece de Francisco. Porque quando nós pensamos que Jesus vem a construir o reino de Deus, no coração dos homens, a gente sempre pensa assim, né? Olha, acho que está precisando construir no coração de fulano. Está precisando construir o reino de Deus no coração do meu marido, da minha esposa, da minha sogra, do meu patrão. A gente sempre atribui aquilo que o Evangelho nos traz para alguém. É muito comum quando a gente lê um livro, quando a gente ouve uma palestra, quando a gente faz um estudo em casa de um tema evangélico, uma leitura edificante, nós temos na maioria, a grande maioria de nós tem um hábito muito comum, que é associar aquele ensinamento a alguém que a gente conhece, porque a gente sempre conhece alguém que precisa melhorar.
voltando ao que a gente comentou no início, o planeta de provas e expiações. Todos nós precisamos melhorar e muito por aqui. Mas quando Jesus coloca que é uma obra divina no coração dos homens, ele deixa bem claro o endereço dessa construção. Em cada um de nós. Tijolinho por tijolinho. Que Jesus vem plantando no coração da gente nesses últimos 2 milênios e pouco. Então, quando a gente lê a primeira frase de Francisco, Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Porque a paz sublime, plena, são daqueles que são elevados. Então ele se coloca na posição, fazei-me instrumento de vossa paz. Então quando a gente é instrumento, é algo que nós vamos transformar, nós somos ali uma ferramenta. Então ele já se coloca na posição, e eu acho isso muito interessante de ressaltar, na posição daquele que se desloca em direção ao outro, para levar a paz que o Pai maior oferta. Quando ele coloca, onde houver ódio, que eu leve o amor. Ótimo, seremos protagonistas de levar amor onde há ódio. Mas quantas vezes o ódio habita dentro de nós mesmos? De novo, a gente costuma pensar que eu devo agir para o outro, ok? Sim, estamos aqui para cuidarmos uns dos outros com toda certeza. Mas quando foi que eu levei amor no ódio que habita em mim? Onde houver ódio, que eu leve o amor. E se o ódio há em mim? Porque eu preciso trazer o amor a mim, no exercício de amar, para que eu consiga ir até o outro. E aí levar o amor que eu conquistei como espírito, que eu estou aprendendo e me esforçando para conquistar, para que eu tenha o que ofertar. E normalmente nós temos a receita pronta para oferecer. Para alguém que precisa. Mas nós somos o primeiro agente de nós mesmos. Quando Jesus coloca amar aos outros como a si mesmo, esse amar a si mesmo é cuidar de si, lembrando como espírito imortal, que a gente esquece às vezes. Quando Francisco coloca onde houver ofensa, que eu leve o perdão, óbvio. É possível sim, e nós temos que incentivar o perdão. Normalmente aquele que odeia está cego. Aquele que foi ofendido cega e não consegue perdoar. E essa interação que nós somos capazes de fazer, usando sempre como base o Evangelho do Cristo, conseguimos levar. Mas o quanto de perdão falta em nós mesmos? O quanto falta para que nós, onde há ofensa, e nós muitas vezes nos sentimos ofendidos, quanto eu levo de perdão a mim mesmo, de quando eu preciso perdoar quem me ofendeu. Porque quando eu chego no outro e digo, perdoe a ofensa, eu levo a receita pronta. Eu levo a receita pronta. Quando eu perdoo, eu exemplifico. E o exemplo é sempre maior do que as palavras. Sabe o que é interessante? Jesus, na pregação dele, naqueles aproximadamente 3 anos, ele falou, ele explicou, ele exemplificou o tempo todo. A partir do momento que ele foi preso, ele praticamente fica em silêncio. Ele praticamente ficou em silêncio. Ele exemplificou, mais do que tudo, a lição da cruz. No silêncio de quem aceita um desígnio maior, que era do Pai, como uma missão que ele havia que cumprir, sem merecer. Porque Jesus, quando vem até nós, já não carrega como nós expiações ou provas. Ele já é perfeito. Então, quando nós colocamos aqui, onde houver a discórdia que eu leve a união, será que eu não preciso trazer isso primeiro para o meu lar? O lar é o primeiro ponto de partida do espírito imortal. Não é à toa que lá os desafios são maiores. Não é à toa. Lá nós encontramos afetos e desafetos de outras vidas, essenciais para nosso crescimento. Nós para os nossos entes para nós. Então, onde houver a discórdia que eu leve a união, não é longe, não é lá fora, é dentro. A discórdia que habita ainda em mim. Essa eu preciso vencer primeiro, porque quando eu for oferecer
a ideia da união, para aquele que está em discórdia, eu carrego comigo aquilo que eu estou tentando para mim. Mas, Viviane, a gente não vai conseguir alcançar esse nível numa encarnação. De fato, não vamos. O que não nos impede de tentar e de crescermos. Porque é uma ilusão achar que a gente não vai crescer nessa encarnação. Ah, não, eu acho que eu vou precisar de mais algumas. Claro, vamos precisar. Não há saltos na evolução. Não quer dizer que precise ser muito lento. Nós temos muito mais potencial do que acreditamos ter. Somos muito mais capazes do que nos percebemos. E talvez sermos mais capazes, mas não avançarmos, seja uma forma da gente não ter tanto trabalho. Porque evoluir dá trabalho. Crescer dá trabalho. E a gente precisa encarar isso com muita coragem. Quando o Francisco nos coloca assim, onde houver erro, que eu leve a verdade, quanto de mim ainda está em erro? Erro de concepções, erro de julgamento, erro de posicionamento, erro de comportamento. Onde houver erro, que eu leve a verdade em mim, primeiramente. O chamado de Francisco, quando ele nos coloca protagonista de quem age onde houver a discórdia, que eu leve a união, onde houver o erro, que eu leve a verdade, ele pede para nós um movimento, mas é um movimento da alma. Muitas vezes nós buscamos as ações efetivas da nossa existência fora de nós mesmos. E não é para ser 8 ou 8 mil. Ah, vou cuidar apenas de mim. Ah, vou cuidar apenas dos outros. É um equilíbrio de forças essencialmente necessários para o nosso crescimento. E olha, Jesus não espera milagres de nós, ele não espera sacrifícios, até porque ele nos conhece tão bem que sabe até que ponto conseguimos chegar. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: eu já fiz o melhor que eu posso? Eu realmente já usei toda a minha capacidade? Eu me esforcei à altura do potencial que eu tenho, porque eu tenho? São questionamentos mais profundos e são necessários que nós o façamos sempre, porque senão a gente se acomoda na existência. É interessante que quando a gente chega na doutrina espírita e começa a participar de cursos e aulas, algumas pessoas dizem assim: ah, eu sou imortal, então depois eu resolvo. Jesus não tem pressa. A eternidade está aí. Mas é do nosso próprio interesse esse crescimento. Não raro, ao desencarnar, nós espíritos em evolução, nos damos conta do quanto poderíamos ter feito a mais. E do quanto deixamos de realizar. Porque estamos tão arraigados neste plano material que esquecemos que somos imortais e as nossas atitudes diárias são automatizadas, quando na verdade precisavam ser reflexivas. Algumas coisas a gente automatiza. Eu preciso trabalhar, né? Eu trabalho, eu dirijo até meu trabalho, eu faço a minha compra, eu pago o meu boleto. Ok, não tem nada de errado com isso, são necessários. Mas nós vemos, muitas vezes, nós entramos num estado da nossa vida automatizada. Mas ela precisa ser reflexiva, porque o espírito é a transformação diária. E nessas atitudes, é no trabalho, é na família, é na casa, é no mercado, são nesses lugares que nós nos colocamos como de fato somos. Não é o que nós dizemos sobre nós, é o que de fato fazemos. E é por isso que quando a gente leva a oração para esse ponto de reflexão, não é o que eu digo, mas é o que eu faço. Quando eu chego para alguém e digo assim: perdoe, dê uma chance, você também falhou. Isso vai ter muito mais peso se eu já tiver vivenciado o perdão. Se eu tiver refletido sobre o perdão que eu preciso oferecer ao outro. Porque tem um detalhe. Especificamente no que diz respeito à palavra perdão, ao conceito de perdão, né, ao construto perdão, quando a gente fala o perdão, a gente começa a pensar: quem me ofendeu, né, que eu preciso perdoar? Raramente a gente pensa assim: quem eu ofendi e a quem eu devo pedir perdão. É um espelho em que nós temos que nos colocar, e muitas vezes não nos colocamos.
Quando ele continua aqui, olha que bonito. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Nesse período que nós estamos em pandemia, houve desespero? Há desespero? Dá para levar a esperança? Estamos levando esperança? Reflexões. A vida pode ser construída com perguntas muito bem elaboradas, porque elas instigam a nossa mente a buscar respostas. E às vezes, respostas prontas não respondem perguntas novas. Porque nós mudamos o tempo todo, nós evoluímos, nós nos transformamos. Onde houver desespero, que leva a esperança. Olha, meus irmãos e irmãs, meus amigos, raros momentos a gente vê tanto desespero para a gente levar a esperança. Primeiro em nós mesmos. Quantos de nós não fomos testados nesse período de pandemia, de isolamento, de quem perdeu o emprego? Quantos de nós aqui presentes e vocês que estão em casa também nos acompanhando? Quantas dores nos alcançaram? Dores que a gente nem imaginava, porque fomos colocados numa situação ao qual não estávamos acostumados, mas sim estávamos preparados, porque Deus não erra a mão, não erra a medida do que nos oferece, como o Pai perfeito que é. Então, se há desespero, onde é que eu busco a esperança para mim mesma inicialmente? Na construção dessa fé que eu tanto falo. E eu digo, nós, da fé que nós falamos, da fé que nós professamos, daquela que nós ensinamos, e agora nos dirigindo diretamente a nós espíritas, que falamos tão bem sobre isso, que lemos tanto sobre isso. Onde é aquela fé que eu digo para os outros? Onde é aquela fé que eu sinta em mim, para que onde há o meu desespero, eu passe a ter esperança? Jesus esqueceu de mim? Eu estou à mercê, abandonada? De forma alguma, porque no momento em que eu penso isso não cabe no contexto de um Pai que existe e é perfeito. E de um Cristo que nos abraça desde a formação do nosso planeta, para ser mais preciso. E aí sim, munido da esperança que eu construo com a minha fé, vou atender os desesperados que estão em torno de mim, e não são poucos. Que não nos caiba a alegação de que não há trabalho a ser realizado na obra divina da construção do reino de Deus em nossos corações. Talvez, como poucos momentos, estamos sendo chamados todos os dias a levar esperança onde há desespero. Inicialmente em nós, nos fortalecendo, nos colocando nessa posição de que eu acredito no Pai, eu confio no Pai. Então eu vou enfrentar a minha dificuldade, que seja a doença, que seja a falta de recurso, lutando e confiando, e aí munido dessa energia renovadora de esperança, eu me dirijo àqueles que precisam, que estão em situação mais delicada que a minha. Nós não podemos alegar falta de trabalho. Somos convidados pelo Cristo hoje a colocar tudo o que falamos, tudo o que estudamos, em ações concretas. Quando fizeres a um desses pequeninos, fará a mim. Quem disse isso foi Jesus. Onde houver tristeza, que eleve alegria. Quantas possibilidades de se ser feliz no dia a dia, que nós esquecemos de dar a nós mesmos essas alegrias. A tristeza? Planeta de prova e expiação. Não podemos esquecer disso. A dor é escola e ela faz parte da nossa jornada. Estamos longe ainda de uma existência sem dor. Até porque quando ela for sem dor, ela vai ser só trabalho. Não vamos parar nunca. Que bom. Mas onde eu levo? Se há tristeza, dentro daquela esperança eu vou construir minha alegria e vou levar um pouco de alegria também. Aquela que eu tenho em mim. Aquela que eu conquistei para mim e o que eu posso oferecer com muito mais propriedade. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Primeiramente em mim. Quais são as minhas trevas? Qual é a minha escuridão? Qual é aquele pensamento recorrente que eu tenho e que não é nada agradável e que eu não revelo, inclusive?
Pode ser a inveja, pode ser o ódio, pode ser um julgamento. As trevas que habitam em mim precisam ser iluminadas pelo Cristo inicialmente, para que aí sim, onde houver as trevas, eu possa levar um pouco de luz. Eu só ofereço aquilo que eu tenho. Para que eu ofereça a luz, eu preciso me iluminar um pouco. Então, muitas vezes, nós saímos por aí querendo fazer as coisas para sermos melhores. E essa intenção é ótima. Mas há um campo de trabalho enorme dentro de nós mesmos, nos chamando diariamente a ser uma terra cultivada. Porque ela é uma terra cultivável, nosso coração. A obra divina no nosso coração é a terra preparada, mas que precisa ser cuidada, semeada, tratada diariamente, numa transformação constante em direção ao céu. Fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nessa posição, Francisco nos coloca assim: renuncia um pouco de ti e abre espaço para o teu irmão. Que eu busque mais consolar do que ser consolado. Que eu me desprenda um pouco mais de mim. Muitas vezes, os nossos problemas encontram solução não tão difícil quando nós tiramos todo o foco e energia do nosso problema, olhamos ao lado e nos dedicamos um pouco aos nossos irmãos. Automaticamente, o trabalho do bem, no bem, pelo bem, sem querer nada em troca, sem exigir sequer o agradecimento ou o reconhecimento, o bem pelo bem, simples e puramente, é capaz de criar uma energia, uma vibração tão boa que nos protege das nossas dores. Ou pelo menos nos deixa mais lúcidos para olhar o nosso problema como ele é, encará-lo exatamente como ele é, e não como a gente fermenta algumas vezes, tornando uma grande tragédia aquilo que é uma adversidade. Então, se a gente seguir a oração de Francisco de Assis, partindo do pressuposto de que somos nós o início dela, e depois termos mais a oferecer para o outro, de fato, conseguiríamos levar amor onde há ódio, alegria onde há tristeza, união onde há discórdia, esperança onde há desespero. E não tenhamos dúvida, todo movimento que fazemos pelo bem atrai imediatamente mentes maravilhosas para perto de nós. Mentores, amigos, espíritos que nos acompanham e que vão nos amparar para que aquela nossa iniciativa de querer melhorar cresça, amadureça e se fortaleça de uma forma que nós mesmos, não raro e não muito distante, olharemos para nós mesmos e diremos: como eu cresci. Obrigada, Jesus, porque sob o teu amor e o teu ensinamento bem vivido e bem sentido, eu cresci. Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma boa noite reflexiva sobre os ensinamentos que Francisco de Assis amorosamente nos deixou. Obrigada. Depois que nós ouvimos essa palestra, nós podemos lembrar que a espiritualidade também está sendo o instrumento de Jesus nesse exato momento. Assim nós vamos podendo ligar os nossos pensamentos a eles, pedindo para que eles coloquem a mão na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa alma, nos transmita um passe espiritual, um passe magnético, onde nós recebemos toda aquela energia fluídica abençoada, que através da força do nosso pensamento,
nós vamos guiá-las para as nossas dores físicas, para as nossas dores morais, para que através dessa energia nós façamos uma transformação interior dentro de nós mesmos e façamos também uma transformação especial dentro dos nossos lares, abraçando a cada um daqueles entes queridos que convivem conosco, pedindo mais compreensão, mais tolerância, mais equilíbrio, para que juntos possamos atingir todos os nossos objetivos dessa encarnação, ao qual nós nos propusemos a nascer juntos. Que essa espiritualidade abençoada possa nos acompanhar no decorrer dessa semana, possa nos ajudar a trabalhar através dos nossos pensamentos algumas das situações que foram colocadas aqui, para que nós possamos colocar em prática conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes. Que assim seja, graças a Deus.